hoje nós recebemos a ministra Márcia Lopes, que recentemente assumiu o Ministério das Mulheres. Ministra Márcia Lopes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desta edição especial do Café PT. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer, uma alegria estar aqui com você. Que legal. Ministra, a senhora assumiu o Ministério das Mulheres, há 2 meses. E eu queria começar essa entrevista falando com a senhora e que a senhora falasse para todos que estão nos assistindo sobre esse desafio, como foram esses primeiros 2 meses frente desse ministério tão importante para todos os brasileiros e brasileiras, e também quais são as metas aí para os próximos meses. Bem, na verdade foram 2 meses muito intensos, depois que o presidente Lula me convidou e depois no dia 6 de maio da posse, e com todas as recomendações de comando do presidente Lula, no sentido de que ele gostaria de viajar ao Brasil e encontrar as mulheres mais felizes, as mulheres mais autônomas, participativas, mais seguras, e que, obviamente, isso exigiria de nós uma grande articulação, não só o trabalho deste ministério, fundado principalmente na articulação, na integração dos outros ministérios para operar as políticas públicas. Então, nesses 2 meses, eu me dediquei a entender a dinâmica deste ministério, um ministério pequeno, com quase 200 pessoas, nós temos 3 grandes secretarias nacionais, o gabinete da ministra, a secretaria executiva, mas temos, claro, programas e temos políticas internas e temos toda uma dinâmica de funcionamento, porque a gente tem a responsabilidade de falar com o Brasil, de encontrar as mulheres nesse país tão grande, de dialogar com os estados, com os municípios, com os movimentos sociais, movimentos feministas, de mulheres, Então, me dediquei a compreender, a reorganizar dentro das nossas estratégias o Ministério internamente, mas também já saindo pelo país, viajando, conhecendo, porque essa é uma marca do nosso presidente Lula, é estar próximo à população, estar próximo às mulheres. Então, até aqui foi isso, E as nossas metas são, de fato, essas que também o presidente Lula e o nosso governo têm colocado desde o período da transição. Nós temos a criação desse ministério, das mulheres, que não existia, e a própria Secretaria de Políticas para as Mulheres anterior, foi muito desestruturada, como as políticas que nós vivenciamos aí a partir do golpe, o desfinanciamento, a ruptura com o Pacto Federativo, e que agora a criação, a partir de 2023, do Ministério das Mulheres, de fato, consolidou uma perspectiva de luta por igualdade de gênero, por acesso das mulheres, e somos 52% da população brasileira, então nós temos praticamente 107 milhões de mulheres nesse país, em todos os lugares, com essa diversidade que tem o país. E aí, então, as nossas metas são exatamente ampliar o acesso das mulheres à saúde, à educação, à cultura, à previdência, ao trabalho, à segurança alimentar e nutricional, as mulheres do campo e da cidade, E essa é uma meta muito importante. Por isso eu estou indo de ministério em ministério, conversando com as ministras e ministros, para a gente ter um trabalho conjunto e entender como essas políticas públicas chegam para as mulheres. A outra questão é sempre o enfrentamento à violência, Nós não podemos nos conformar com os índices de violência contra as mulheres, seja violência doméstica, violência sexual, violência política, violência patrimonial, tal qual está descrito na Lei Maria da Penha. E o feminicídio, que aumentou, e nós não podemos nos conformar com isso. Então, essa também é uma área de muita dedicação do Ministério e do próprio Conselho Nacional de Política para as Mulheres. E uma outra prioridade este ano são as conferências, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar aqui. Exatamente, inclusive esse é o nosso próximo assunto, Vai acontecer daqui 3 meses,
é uma importante conferência, a 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, e há todo um preparo, né, ministra, para esta grande conferência, que é um trabalho, né, que a senhora já vem participando, que está sendo realizado com os municípios, né, em preparação para esta importante conferência. Então eu queria que a senhora falasse agora para a gente como que estão sendo, né, esses encontros e quais são as demandas que estão sendo apresentadas, propostas nesses municípios, nesses encontros, que a senhora, inclusive, também está participando, em preparação aí para a 5ª Conferência. Bem, o Brasil, nós sabemos, né, tem uma dimensão continental, 5.570 municípios, 26 estados e mais o Distrito Federal. E todos os municípios brasileiros e estados estão sendo chamados a realizar as suas conferências municipais, regionais, estaduais, e agora, né, e foi inserido também as conferências livres, que os grupos de mulheres, os movimentos sociais, mulheres de todos os segmentos podem realizar de um modo muito simples, né? Nós temos aí no sistema, né, no site do Ministério das Mulheres e no Brasil Participativo, todas as orientações, os guias, para que os municípios e os estados realizem essas conferências e também, né, essas conferências livres que qualquer grupo de mulheres podem tomar essa iniciativa. Isso é muito importante porque o processo conferencial, ele possibilita a escuta, ele possibilita a aproximação da realidade das mulheres no Brasil. Eu tenho andado muito, participei da Conferência Regional de Mulheres lá na Baía de Traição, na Paraíba, né, e conversei diretamente com as mulheres indígenas, como conversei com as mulheres quilombolas, como conversei com os povos e comunidades tradicionais, como conversei com as gestoras municipais, né, da política de mulheres, estaduais. Então, será um processo muito intenso até final de setembro, quando vai ocorrer a 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. E não há dúvida que o que as mulheres querem é aquilo que nós estamos, né, juntamente, sob orientação do presidente Lula, fazendo, né? Ampliar, lutar pelo acesso, pela ampliação do acesso das mulheres aos seus direitos fundamentais, às políticas públicas, no seu cotidiano, no seu território, de acordo com as suas necessidades, né? E também enfrentar com elas essa questão grave da violência. Por isso, eu tenho feito um apelo, né, e eu presido o Conselho Nacional de Política para as Mulheres, que tem 40% de participação do governo e 60% de participação da sociedade civil. Então, um conselho grande, um conselho que, de fato, é muito participativo e nos ajuda a construir esse processo de escuta, de troca, de experiências, de reivindicações, de relato das experiências do que está acontecendo no Brasil nessa área da política para as mulheres. Maravilha. Vamos falar agora sobre o tema, né? Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para as mulheres. Eu acho que essa palavra conquista é uma palavra muito forte, né, ministra? Tudo que o nosso presidente Lula vem fazendo com esse importante ministério, agora com essa importante missão que a senhora assume, né, aí frente a esse ministério. Então, falar sobre conquistas é falar, né, sobre o respeito e sobre a igualdade que todas as mulheres precisam também ter, não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo, né? Exatamente. Esse tema, né, mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas, exatamente reflete esse processo de organização das mulheres. E o Brasil, historicamente, foi exemplo para o mundo, né? A partir da Constituição de 88, quando uma das diretrizes é a participação social, diferente ainda de muitos países, né? Principalmente onde a sociedade civil, os conselhos, as conferências não são uma característica desses países. Então, o Brasil tem esse exemplo no mundo, do ponto de vista dessa participação, do ponto de vista da nossa legislação, que é muito avançada, e nesse caso a Lei Maria da Penha é uma referência mundial, não há dúvida disso, né? E também outras leis, como, por exemplo, a Lei de Igualdade Salarial, onde mulheres exercendo a mesma função
dos homens devem receber o mesmo salário. E tantas outras legislações, né, que asseguram o acesso ao trabalho, à saúde, à participação, né, no país. Então, este tema, ele marca a reconstrução do Brasil após um período tão difícil que foi de 2016 a 2022, onde nós tivemos, eu participo, tenho uma experiência, trabalhei aqui no primeiro governo e segundo governo Lula no MDS, então eu já andei muito o Brasil, né? Eu sou municipalista, sou conselhista, enfim, então eu acompanhei esse processo, o quanto nós sofremos, adoecemos naquele período em que as políticas públicas foram destroçadas. Houve desfinanciamento, houve uma ruptura do Pacto Federativo, um total desrespeito aos conselhos, né? Tentaram cancelar o funcionamento dos conselhos nesse país e das conferências, né? Infelizmente, mas esse foi um tempo que ficou para trás. E agora, né, depois que o presidente Lula assume, imediatamente ele não só recria os ministérios tão importantes como das mulheres, igualdade racial, povos indígenas, povos originários, direitos humanos, Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério da Previdência, da Cultura, do Esporte, como voltamos a viver esse clima de democracia, de participação, e aí, obviamente, né, dessa grande esperança para que, de fato, a gente continuasse conquistando aquilo que nós vínhamos conquistando, as mulheres. Participação política, né, participação em todos os espaços da sociedade, valorização das mulheres, né, o debate da igualdade de gênero, né, respeitando todas as diversidades desse país e, portanto, um tema que abre a possibilidade das mulheres falarem, das mulheres serem arrojadas e corajosas como nós somos, né? Então a gente está muito feliz e o que vai acontecer, de fato, é a 5ª Conferência Nacional, porque nós ficamos 10 anos sem realizar as conferências, né, nacionais. Então agora, depois dos municípios, dos estados, a gente vai receber aqui em Brasília 3.500 mulheres e uma conselheira disse, né? As mulheres vão encantar a esplanada. Sim. Nesses dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. E eu tenho certeza que dessas conferências sairão propostas, sairão sugestões, sairão as preocupações, os desafios. E essa conferência vai subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Política para as Mulheres. Porque é isso que nós temos que ter no Brasil. Nós temos que ter uma unidade, né? Embora respeitando as diferenças, né? Do norte, nordeste, sul, sudeste, sudoeste, que o Brasil né? Esse país tão grande e tão diverso, mas ter unidade numa política pública é fundamental. Dar escala nacional, né, às políticas públicas é fundamental. Integrar, articular, mobilizar a sociedade. E, claro, sempre os governos. Os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas, os parlamentares, né? E o presidente Lula, ele busca isso, esse diálogo permanente com a sociedade. Independente das divergências, nós temos que ter a responsabilidade, né, para mudar e para alterar os indicadores desse país, de fato, estarmos abertas a esse processo que nós chamamos de um processo conferencial, né, participativo, democrático. E, sem dúvida, as mulheres tendo aí o protagonismo, né, nesse momento em que depois apresentarão o Plano Nacional e, consequentemente, os planos estaduais e municipais de política para as mulheres. Maravilha. Como a senhora, então, deixou bem claro aí, né, todo esse trabalho que o presidente Lula, né, faz em prol das mulheres. Nós temos aqui também, né, exemplo da 5ª Conferência, que não acontecia há 10 anos, todas as coisas boas, todos os projetos que foram consolidados a partir dessas iniciativas. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto, creio eu, que um dos mais importantes, mais fortes, mais ali presentes, né, em todas as políticas públicas e todo esse trabalho que é feito para as mulheres no país. E é algo também que nós temos que destacar aqui, que o presidente Lula resgatou,
retomou, um projeto consolidado, e eu queria que a senhora falasse, né, para quem está nos assistindo sobre, né, o que é, como funciona a Casa da Mulher Brasileira. Isso mesmo, você tem toda a razão, porque esse é um serviço público, né, que dá mais alta qualidade e que permite integrar todos os serviços locais, e inclusive envolvendo outros órgãos, né, no nível estadual, né, para os estados e para os municípios. Geralmente são as capitais e municípios de maior porte, né, porque é um serviço, é um projeto, é um equipamento com uma estrutura grande. A Casa da Mulher Brasileira foi inspirada num projeto também de uma brasileira que coordenou a implantação de um programa chamado Ciudad Mujer, Cidade Mulher, em El Salvador. E a partir daí, né, a ex-ministra Eleonora Minicucci, no governo da presidenta Dilma, visitou, junto com sua equipe, este projeto lá e viu, né, como seria importante implantar no Brasil. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um espaço amplo, é um espaço acessível, é um espaço que tem, primeiro, desde a acolhida, né, das mulheres, toda uma qualidade, uma referência importante para que as mulheres não se sintam inseguras, para que as mulheres saibam que ali elas estarão seguras, elas serão respeitadas, se manterão todo o sigilo em relação à situação das mulheres. E aí, todo o processo, onde funciona a Defensoria Pública, a Delegacia, a Patrulha Maria da Penha, o Instituto Médico Legal, que mais? Todos os serviços que atendem às providências necessárias, eu acho que eu falei delegacia também, né? Todo o processo legal de tramitação para uma mulher que sofre violência, da menor violência à mais grave violência. Então, esse é um projeto que integra, que facilita o acesso das mulheres, que muitas vezes mora na periferia e não tem condição de um dia busca um serviço, ela vai num CRAS, ela vai numa unidade básica de saúde, mas depois ela não consegue, ela tem que ir para a delegacia, ela tem que ir no Instituto Médico Legal, ela tem que ir no Ministério Público, né? E nesse sentido a Casa da Mulher Brasileira é esse espaço, né? Que nós já temos 11 em funcionamento e 31 projetos em implementação pelo país afora, né? Eu já tive a oportunidade de visitar, de conhecer, e o que nós queremos é aprimorar, né, esse trabalho e esse projeto, para que, de fato, a rede de proteção às mulheres funcione no município. Porque mesmo a Casa da Mulher Brasileira, ela tem que estimular que as mulheres, saindo desse atendimento, ela possa ir no CRAS, no CREAS, possa ir na Unidade Básica de Saúde, possa ir voltar a estudar, pode ir num curso de formação e qualificação profissional. Então, é uma referência de estímulo e de potencialização de tudo aquilo que as mulheres têm, né? Inclusive incentivo à autonomia econômica, a participação das próprias mulheres, né, nos seus territórios, nos seus bairros, se são mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mulheres das ruas, migrantes, ou seja, é um espaço de fato democrático que acolhe com muita qualidade e respeitando as necessidades das mulheres. Inclusive, né, ministra, o programa Mulher Viver Sem Violência é um destaque, faz parte de tudo isso que a senhora acabou de explicar, não é isso? Exatamente. E aí nós temos também, né, uma estratégia, um instrumento muito importante para as mulheres, que é o 180. Né? O 180 já é uma estratégia anterior, né? E que nos nossos governos, desde o primeiro do presidente Lula, e depois com a presidenta Dilma, e agora de novo com o presidente Lula, né, o 180 a gente tem divulgado e pede, inclusive, né, que seja cada vez mais divulgado, para as mulheres saberem que elas podem, nesse 180, não só divulgar, mas receber as orientações de encaminhamento. E o 180 nos ajuda muito com os registros a também ter um diagnóstico do país, né? Quantas denúncias, se as denúncias estão aumentando, em que área, porque isso nos ajuda a planejar melhor o atendimento às mulheres. Então, o 180 é uma estratégia, né? Os centros de referência também da mulher brasileira, que é um espaço, um serviço bem menor do que a Casa da Mulher Brasileira,
mas nós temos no Brasil já 28 centros de referência e queremos ter mais, né? Tenho conversado com governadores, com municípios, com prefeitos, prefeitas, para a gente ampliar, inclusive, esse número, para serem parceiros, para que eles peçam, né, quando os deputados, quando o Congresso, enfim, estabelece as emendas, para que também tenhamos emendas para a construção destes centros, porque tem uma equipe psicossocial que recebe a mulher ali no seu bairro, no seu território, que orienta, que acolhe, um espaço de brinquedoteca ou cuidoteca para as crianças, dentro da Política Nacional de Cuidados, né, que foi um outro grande avanço do presidente Lula, né, do governo do presidente, quando estabelece uma Política Nacional de Cuidados e que todas as políticas públicas devem se orientar por esta lei, que agora também, né, teremos um Plano Nacional de Política de Cuidados. Então, isso se associa às medidas de enfrentamento à violência para que as mulheres não só superem esse processo, pessoalmente, individualmente, com seu núcleo, geralmente com seus filhos, né, filhos e outros parentes que a mulher tenha sob a sua responsabilidade, e que no Brasil, por exemplo, 85% das famílias que recebem o Bolsa Família, né, estão sob a responsabilidade das mulheres. Então, as mulheres, de fato, carregam, né, historicamente, essa carga de trabalho, de dupla, tripla jornada de trabalho. Então, nós queremos, mais do que a superação da violência, nós queremos que as mulheres se empoderem, participem, sejam de fato, tenham espaços, né, de desenvolvimento, participem da economia solidária, participem dos processos de inclusão produtiva, participem dos processos de produção, né, e as mulheres da agricultura familiar, nós vimos agora com o Plano Safra, né, 57% dos contratos com as mulheres, do PAA, né, da agricultura familiar, são com as mulheres. Então, as mulheres, de fato, tendo oportunidade, sendo respeitadas, né, elas florescem, né, e elas dão a grande participação no processo de desenvolvimento do país. Então, mais do que falar também de violência, nós queremos falar desse grande protagonismo das mulheres. Pois é, ministra, esse número que a senhora acaba de citar aí, referindo, né, as mulheres, a esse avanço do trabalho das mulheres, não só no campo, mas também na parte urbana, né, um avanço importante das mulheres. E por isso eu queria destacar aqui que eu acredito que seja um braço forte para o sucesso do trabalho da senhora aqui no Ministério, que são a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Né? Então eu queria que a senhora falasse para a gente finalizar, né? O nosso tempo infelizmente é pouco, a gente tem muita coisa boa para poder falar, mas nós não poderíamos encerrar, né, sem falar sobre, né, essa importante missão que a Secretaria de Política para as Mulheres tem, tanto municipais quanto estaduais. Então eu queria que a senhora finalizasse falando qual o incentivo do Ministério, né, para consolidar, né, estas secretarias. Eu tive logo quando eu cheguei, uma reunião com as secretárias de Estado de Políticas para as Mulheres. E tratamos disso, inclusive, né? Porque como a Secretaria, o Ministério das Mulheres é intersetorial, né? É muito importante que cada município, cada estado desse país tenha uma área, né? Seja um departamento, uma superintendência, uma secretaria, dependendo da estrutura do município, voltado à coordenação desta política em cada município brasileiro, em cada estado. Então, nós estamos cada dia mais incentivando. Na Marcha dos Prefeitos aqui, eu fiz questão de fazer um vídeo para os prefeitos, né, falando, solicitando, explicando a importância de que cada município deve ter uma estrutura, mesmo que seja pequena, né, de acordo com o tamanho do município, da população, mas é muito importante, porque é esta área, é a Secretaria de Política para as Mulheres que vai articular, coordenar, mobilizar, entender em cada política pública qual está sendo o atendimento às mulheres. E nós temos, inclusive, no Ministério, né, um processo que já havia, né, com a ex-ministra Cida Gonçalves, que é, inclusive, de assegurar um kit
às vezes com carro, com computador, incentivando a criação dessas secretarias, né? Nos estados nós temos em praticamente todos os estados, né? Agora mais um, no Rio Grande do Sul, que se criou a Secretaria de Estado, graças à mobilização, à participação, aos movimentos sociais, a parlamentares, inclusive, né, do partido, que estavam se mobilizando para isso. Então, nós queremos, né, ampliar cada vez mais. Nós tínhamos no início pouco mais de 200 órgãos de política para as mulheres. Hoje nós estamos com 1.113 municípios já com uma estrutura e queremos avançar nisso. Então, é muito importante para que esse diálogo também ocorra, né, de uma forma mais fácil, mais rápida, mais ágil e mais eficiente. Nós queremos resultados. O que as mulheres querem, né, é serem protegidas, atendidas, respeitadas, valorizadas, e é para isso que nós queremos essas estruturas nos estados e municípios. E aqui, claro, no governo federal. Maravilha. E falando em resultados, ministra, já adianto para a senhora que nós vamos ter que marcar depois um outro café, porque eu anotei uma série de coisas boas que eu queria perguntar, que eu queria falar, mas o nosso tempo acabou. Quando a gente fala de coisa boa, o tempo voa, né? Passa rápido. Voa, pois é. Então a senhora já está convidada para depois uma outra edição do Café PT, para a gente continuar falando sobre essas coisas boas. Eu teria muita coisa para falar mesmo. Parabenizar a senhora, né? Obrigada. Por esses 2 meses, por toda essa missão que a senhora tem aí, muito importante à frente aqui desse ministério, né? Desejar muito sucesso, sem sombra de dúvidas, a 5ª conferência vai ser um sucesso, né? Para a política, para as políticas, né? Para as mulheres, né, e para nossa nação. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns mais uma vez, viu? Eu é que agradeço, muito obrigada. Eu estou sempre aqui à disposição, junto com a nossa equipe. Obrigada, André.